Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Que Jesus envolva a cada um de vocês, que os seus lares possam estar irradiados com as bênçãos do nosso Mestre querido. Ainda falamos para todos vocês que podem dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que vocês encontrarão aí o link do jornal da nossa casa, O Ceareiro de Miguel. Nele vocês vão encontrar uma série de orientações e informações a respeito do que a nossa casa favorece e nos oferece a todos, né? Ainda assim, pedimos que, se vocês quiserem, vocês podem colocar também em seus lares a garrafinha com água, o copo com água, e ao término beber dessa água como se fosse o remédio para o corpo físico, nosso corpo espiritual, trazendo sempre o equilíbrio. Hoje o nosso companheiro Daniel Higino vai trazer para nós mais um tema do Livro dos Espíritos, que vem falando sobre a lei da reprodução. E é um tema que vai estar esclarecendo muita coisa para nós. E a nossa companheira Monique vai estar trazendo a nossa página de abertura, logo após a prece, e nosso companheiro vai trazer as reflexões dessa noite. Graças a Deus. Boa noite. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o capítulo é 23, o título é Ante o Sublime. Não faças tu comum o que Deus purificou. Isso está em Atos, capítulo 10, item 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glória na terra. Entretanto, considera-se no campo de vulgariedade, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a forma de uma rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão, luz gradativa, diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na medida do infinito por um e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir, em favor da multiplicação dos tesouros eternos.
Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Monique. Através dessa bela página, vamos então iniciar agradecendo. Gratidão, Pai amado, por podermos chegar até aqui. Gratidão, Senhor, por essa casa nos acolher com tanto cuidado, com tanto amor. Essa espiritualidade maravilhosa que está sempre vibrando por nós, vibrando para que consigamos progredir, evoluir, aprender e caminhar, sempre através dos ensinamentos de Jesus. Por isso, Senhor, somos gratos também por essa oportunidade de estar nessa reunião pública da noite de hoje, onde é mais um momento de estudo para cada um de nós. Quanto aprendizado teremos, quantos momentos de reflexões. Somos gratos, Senhor. Nós também queremos te pedir, auxilie-nos, Senhor. Dai-nos sabedoria, serenidade, força na nossa caminhada. Pedimos ainda que esteja em nossos lares, que visite os nossos queridos, nossos amados, nossos amigos. Visite, Senhor, aqueles que se encontram em cada canto, hospitais, orfanatos, asilos, casas de repouso, cárceres, aqueles que se encontram na rua, nas ruas, nos cantos, desabrigados, aqueles que não têm quem peça por eles, os nossos companheiros desencarnados. Toque em seus corações, Senhor. Pedimos ainda que as águas, Senhor, que foram postas nas mesas ou em algum local, Senhor, dos lares, daqueles companheiros que nos acompanham, possam ser fluidificadas, recebendo assim o bálsamo salutar, as energias necessárias, para que essas águas possam se transformar no remédio específico, trazendo equilíbrio, serenidade e paz. Ainda te pedimos, Senhor, olhe pelos nossos companheiros passistas, envolva-os com teu amor, para que eles possam ser os instrumentos no momento do passe. E ainda te pedimos, Senhor, olhe pelo nosso companheiro Daniel, que vai trazer o tema de hoje, que com certeza sempre nos acrescentará tanto ensinamento. Toque em sua fronte, Senhor, para que ele possa ser intuído, iluminado em tudo aquilo que ele vai nos trazer. Por isso nós te pedimos, permita-nos, Senhor, iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Como foi dito, né? Hoje a gente vai falar sobre a lei de reprodução, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 4. Fala da reprodução, obviamente, né? E é um assunto que, assim, é muito importante, né, para a nossa vida, né, porque faz parte, né, da gente, enquanto ser humano encarnado, depender da reprodução para estar aqui e para continuar, né, para que a nossa espécie continue, para que a Terra continue habitada e os espíritos possam continuar, né, encarnando, né, porque é através da reprodução que nós encarnamos. E esse tema é um tema delicado, porque por muito tempo ele foi tratado como tabu,
né? Muitas coisas são ditas sobre ele, são descobertas, né, ao longo dos anos com a ciência, vai evoluindo. E o livro, né, tem mais de 150 anos que ele foi escrito. Então, muitas coisas que estão, né, na nossa cultura, na nossa mente, como a gente foi criado até hoje, muitas coisas que estão no livro são coisas que também vêm, né, que de uma certa origem, influenciadas, e que ao longo dos anos a gente vai tendo outras informações também, vai evoluindo, né, e a gente vai adquirindo, formando nossas ideias, nossas reflexões, e que certamente no futuro a gente não vai pensar como pensa hoje, né, como a gente não pensa como pensava quando era mais novo. Né? Então, a minha ideia aqui é não entrar em polêmica, né, é fazer o feijão com arroz, né, e falar à luz da doutrina o que eu encontrei, né, durante minha preparação, durante o meu estudo. Né? Então, pode passar aí, por favor. Do que trata a lei de reprodução? Eu já falei um pouco, né, de reprodução, mas ele não fala única e exclusivamente de reprodução. Né? Ele também fala do aperfeiçoamento das raças, tem perguntas que falam disso, né? Tem perguntas que falam do celibato, né, de você fazer um voto de não casar, né, como, né, a igreja pregava, ou outras religiões, outras pessoas não queriam por algum motivo. E aí tem perguntas que falam disso, né, perguntas que falam do casamento, se é uma coisa, né, que é correta, que não é, assim, já de acordo com a visão de Deus, e a monogamia. Então não fala só da reprodução. Né, e tem diversas perguntas, eu não vou trazer todas. A gente vai passar aqui um panorama geral, pegar algumas perguntas de cada tema, né, e depois a gente vai tratar de algumas coisas, umas reflexões sobre algumas coisas que eu acho que são mais... não que os outros não sejam importantes, mas acho que são mais do nosso dia a dia, da nossa vivência. Né, então, foi mais ou menos isso que eu pensei para a noite de hoje. Então, começando, a primeira pergunta que está lá é essa daí, a 686. Né? É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Né? Se faz parte da lei da natureza. E a resposta dos espíritos é muito clara. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Né? Parece uma pergunta óbvia, né? Se é a lei da natureza. Se nós, como seres humanos, como seres, né, que, né, animais, né, racionais, mas animais, né, ao nos reproduzirmos, estamos cumprindo uma lei da natureza. É muito, muito claro que a resposta seria sim. Mas se você pensar que durante um tempo, né, a forma como a gente usa para se reproduzir, que é o ato sexual, ele foi condenado, né, tido como pecado pela igreja, então essas perguntas, né, que se seguem, né, tem um pouco a ver com isso. Né? E quando você fala que é evidente, mas se é lei da natureza, como que era pecado? Né? Se é lei da natureza, não pode ser pecado, mas durante muito tempo foi tratado como pecado, o ato em si. E, né, veio, né, segundo a cultura da religião, né, que foi quando comeram o fruto proibido e a partir daquele momento, né, ia se reproduzir dessa forma, com dor e tal, não sei o quê, porque foi o ato do pecado. Enfim, nessa pergunta fica claro que a visão da luz da doutrina espírita, a reprodução e o ato sexual são leis da natureza, fazem parte da nossa condição. Né? E prosseguindo, ele pergunta, né, aí ele vai indo sobre a população do mundo, né, do globo, o povoamento da Terra. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra. Né, porque se todo mundo se reproduz, e cada um tem 1, 2 filhos, 3, 4, naquela época então tinha mais. A gente estava numa crescente, na época que o livro foi escrito, que a sociedade crescia muito rápido, né? Era uma progressão, né, ia se multiplicando. E existia essa preocupação dele, na época, quando fez a pergunta de Kardec, se a Terra ia comportar todo mundo. Né? Se todo mundo continuar no ritmo que está,
Vai ter espaço para todo mundo? Vai ter alimento para todo mundo? Vai ter recurso para todo mundo? E a resposta, né, de Deus, né, se ia continuar crescendo naquela proporção. Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Então ele fala, ó, Deus vai dar um jeito. Não se preocupe. Né? Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? E aí, antes dessa pergunta, ele vai fazendo outras perguntas, né? Resumindo aqui, se a nossa raça ela veio de outras raças, ela foi aprimorada, aí já está falando da parte do aprimoramento das raças. E aí ele chega nessa, né? Se aí as respostas é que sim, a gente veio de outras raças, assim como a nossa um dia vai deixar de existir, vai existir outra mais avançada do que a nossa, que é natural, né? E aí ele pergunta se o homem, né, tem esse direito de intervir nisso, ou se tem que deixar a cargo da natureza, né? E aí a resposta dos espíritos é: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins, sendo a perfeição a meta, para que tende a natureza a favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, basicamente, o que ele está dizendo é: Deus vai dar um jeito dele, seja através da gente ou não, né? E isso é muito importante para outras coisas que a gente vai falar depois, né? Não só para a questão do aperfeiçoamento da natureza, mas Deus, ele deu para a gente a capacidade de aprender, né? Nós somos, na natureza, a única espécie que consegue interferir na sua própria realidade. A gente consegue mudar a nossa realidade, a gente consegue intervir na natureza. Ele deu para a gente a capacidade de se desenvolver, de aprender. E com isso, a gente pode sim ajudar a desenvolver a nossa espécie, né? Como a gente pode também, né, desenvolver muitas outras coisas que a gente vem desenvolvendo ao longo desses séculos todos e que a gente usa, ora para o bem, ora para o mal. Então, a nossa inteligência permite que a gente possa alterar a nossa realidade. Mas não quer dizer que tudo que a gente faz vai ser bom, vai ser para o bem. Algumas coisas não vão ser éticas, não vão ser corretas, né? E aí, tudo está sendo visto por Deus. Ele vai dando um jeito de fazer com que as coisas, né, entrem em harmonia para que a natureza e a vida sigam seu curso. Mesmo quando a gente faz algo que não é bom, algo que é errado, né? Às vezes vai ter que pegar outro caminho, atrasar para chegar onde precisava, às vezes vai chegar mais rápido, mas ele utiliza a gente também como meio para as transformações, né, para a evolução que ele espera da gente. Então, a gente também não precisa se preocupar tanto com isso. A gente tem que aprender, se desenvolver, evoluir, né, tentar agir da forma mais ética possível. E a necessidade vai fazer com que a gente crie mecanismos, desenvolva o que a gente precisa de instrumento, de tecnologia para as nossas necessidades e para a nossa evolução. Aí a gente, da evolução, né, intelectual, passa a puxar a nossa evolução moral, entendendo melhor, se desenvolvendo, desenvolvendo nossa inteligência, entendendo o que é o bem e o mal, né? Isso aí é outro capítulo, mas que serve para a gente começar a pensar. Porque a gente pensar a lei da reprodução só como lei de reprodução, estanque, a gente fica meio preso, né? Ela faz parte de um todo. São várias leis, né? Lei de progresso, né? Lei de amor, justiça e caridade, lei de trabalho, né? Que foi dividido em algumas leis, em 10 leis, de forma didática. Mas essas leis não são estanques, então a gente tem que entender isso, né? Então, quando a gente está falando também do nosso desenvolvimento, do nosso progresso, do desenvolvimento da nossa inteligência, a gente está colaborando com Deus na criação dele, com as coisas que a gente faz. Mesmo que às vezes a gente faça uma coisa ruim, né, Deus consegue usar aquilo
para poder alavancar o progresso de alguma forma. Mas, né, o escândalo pode ser necessário, mas ai daquele, por qualquer escândalo, né, a pessoa vai ter que responder por isso, né, vai ter que consertar, vai ter que espiar, resgatar, conforme outras leis, né, que não são a de reprodução. Eu li a resposta? Precisa? Tudo bem. São contrárias à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Né, ele está perguntando sobre os meios, modos, né, contraceptivos. Né? É certo? É errado? Né? E aí a gente entra em algumas polêmicas nesse campo. Né? Eu vou ler a resposta deles agora. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Para alguns, essa resposta diz claramente que você não pode. Mas se você for olhar bem, ele não disse que você não pode. Ele disse que tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E daí a gente tem que abrir a nossa mente para entender o que ele quis dizer com isso. E eu vou seguir com o estudo. E depois a gente volta né, nessa parte para a gente ver o que ele fala e depois a gente fala. Eu falei, né, que ia voltar depois que tinha as partes mais polêmicas. Né? Enfim. Aí a questão A dessa questão, né? Desenvolvimento dessa questão. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Aí Kardec fez um paralelo com a natureza. Ó, eu estou impedindo, e se eu impedir a reprodução de animais e de plantas, né, que é a reprodução da natureza? Né, e você falou que tudo que embaraça o progresso da natureza, a marcha da natureza, é contrário. Então seria contrário também, né, tem muitos animais, uma peste, ou muitas plantas se desenvolvendo num lugar e eu vou aqui, vou agir contra elas para poder limitar esse crescimento? Isso seria contra? Já que você me deu a inteligência para eu desenvolver ferramentas para controlar isso? Né, para interferir na minha realidade, então eu não devo usar? E a resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução, de acordo com as necessidades. E aí a gente já começa a abrir a mente um pouco mais para a pergunta de cima. Né? Sem abusar, pode regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais. Naquilo que eu já havia dito aqui, né? Ele deu para a gente a inteligência, a nossa ação, ela usa a nossa ação para esse equilíbrio da natureza. Né? Ele usa a nossa inteligência de acordo com a nossa capacidade e nos usa como instrumentos. Então, se ele nos deu a capacidade de controlar determinada situação, e aquela situação precisa que seja controlada, não precisa ele que controle, ele deixa que a gente controle. Né? E a gente acha que a gente está no controle, mas a gente está só fazendo a vontade dele. Mas em todos os casos, nem sempre. Às vezes a gente está fazendo para se beneficiar, pensando só na gente, sem pensar no todo. E aí vem, né, o abuso. Né? Enfim, e aí terminando... Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, a gente pode agir, mas a natureza também vai agir. Então, em determinado momento, a natureza, com ou sem a gente, vai encontrar um jeito de buscar o equilíbrio. Porque tudo que se trata nesse capítulo é sobre equilíbrio. O que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Lembra que ele falou antes, perguntou, e a resposta era com relação à necessidade?
Agora, o que é necessário? O que você julga necessário? Aí é que é o ponto, né? Aqui a pergunta é sobre a sensualidade. Eu estou obstando para a satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Ele também ainda não disse que pode ou que não pode. Ele diz que essa necessidade do homem fazer isso, né, prova que o corpo ainda predomina, a matéria ainda predomina, né, sobre o espírito. E é uma necessidade material. Será contrário à lei da natureza ao casamento? Isto é, a união permanente de dois seres. Aí já entra no outro assunto, do casamento. E ele não pergunta, né, se o casamento ele faz parte da lei. Ele pergunta se é contrário à lei da natureza. A união permanente de dois seres, né, o casamento. E ele diz que é um progresso na marcha da humanidade. Então, para os espíritos, o casamento é um progresso, é algo desejável. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Também não sei hoje em dia como é que está isso, essa questão do poliamor, né? Em algumas sociedades você tem também a questão do casamento, né? Uma pessoa com várias outras, né? Com outras mulheres, o marido tem, né? algumas esposas. E ele diz que se... Não trouxe essa pergunta, mas ele faz. E ele diz que se fosse isso, seria assim, seria universal, seria em todos os lugares. Né? E que isso é uma lei dos homens, que existe em alguns locais e épocas específicas. Né? Que se fosse algo, né, um progresso, né? Casei com uma, agora o casamento tem que... Eu vou casar com mais. Fosse algo natural, fosse algo da lei, ele aconteceria em mais lugares e permaneceria. Né? Então ele diz que não. Né? Em outras perguntas eu não trouxe. Mas ele fala que o casamento é sim, né, uma lei da natureza, é um progresso da gente, né? É um progresso, uma evolução, e que se acabar, né, a instituição do casamento seria um regresso. E aí ele pergunta do celibato. Se o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. Eu deixar de me casar, né, para agradar a Deus de alguma forma, né, como pregam algumas religiões, isso realmente é algo, né, que agrada a Deus, né, algo que está dentro da lei de Deus? E ele diz que os espíritos dizem não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. De parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Isso é diferente, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, por quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, se eu não quero me casar, né, para viver solteiro, viver a vida aí curtindo, porque eu não quero, ou não quero dividir minha herança, meu dinheiro, eu não quero contribuir para o progresso da humanidade de alguma maneira, sei lá, né, não estou tendo mérito nenhum nisso. Mas, se eu entendi que eu tenho uma missão de ajudar as pessoas, e o casamento é uma coisa que me afasta dessa missão, então eu não arrumei tempo para isso, porque estava lá trabalhando, ajudando, né, o próximo. E aí ele diz que isso é diferente. Então, assim, a gente não pode julgar. A gente não sabe o que passa dentro de cada um, por que cada um, de fato, fez uma opção ou não. Né, isso é algo pessoal. Mas a pessoa vai saber. E aí, segundo. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade.
Eu falei que não trouxe, mas trouxe, né? Era essa questão que falava da poligamia, e aí o decorrer dela que falava da questão da universalidade, que se fosse, né, uma lei, né, se fosse mais conforme a lei da natureza, ela seria uma coisa universal, e ela não é. É uma lei humana. Então, aqui a gente vai parar para algumas reflexões, né? A gente trouxe o que estava lá, as perguntas, né, que falavam dos assuntos, né, da monogamia, da poligamia, da população, do povoamento, né, do globo, né, do celibato, do você querer usar meios para poder obstar a reprodução. E o capítulo, né, ele fala sobre essas coisas. E acho que é interessante para quem tiver oportunidade, quiser, ler o capítulo inteiro, ler todas as perguntas. Mas, em função do tempo, eu não trouxe todas as perguntas, porque eu achei que algumas reflexões é importantes para a gente, né? E aí eu vou começar com essas perguntas para a gente refletir. Se, tendo em vista que a reprodução ela faz parte da lei da natureza, é uma lei da natureza, é uma lei de Deus, então sair por aí tendo relações sexuais com diversos parceiros, né, até como fazem muitos animais, e povoando o mundo, seria estar colaborando com a lei de reprodução? Esse é um pensamento que pode até parecer coerente se você pegar a resposta pura e simples do livro. A reprodução faz parte. Então o que eu não posso é tentar impedir a fecundação. Tirando isso, eu estou dentro da lei. É isso? Né? Outra pergunta para a gente refletir. Usar os meios contraceptivos seria burlar a lei e embaraçar a marcha da natureza? Então, usar preservativo, né, ou outros meios seria burlar em todos os casos? Né, se uma pessoa, né, acabou de casar, por exemplo, tem um planejamento da vida dela e ela não pretende ter filho nesse momento, ela faz o quê? Ela não tem o ato sexual? Ou ela usa, ou ela tem o direito de usar, sem estar infringindo a lei, né, de Deus, um meio contraceptivo para, no momento que ela acha oportuno, ela ter o filho? Tentar. Porque também ninguém sabe se vai conseguir. Né? Uma pessoa que tem o corpo pronto para a reprodução estaria madura para ter filhos e já poderia ou deveria ter relações sexuais com o intuito de reproduzir? Basta o corpo estar pronto fisicamente? Porque se o corpo está pronto, então Deus entende que está na hora. Afinal de contas, faz parte da lei a reprodução. É uma lei da natureza. É isso. O casal só deve ter relações sexuais com o objetivo de reprodução? Acho que eu já fiz essa pergunta aqui quando eu fiz a outra. Então, quando a gente fala da lei de reprodução, a gente tem que levar em consideração diversos outros aspectos, que não só aquela resposta pura e simples que está lá, porque existem outras coisas, né? E aí, né, vou fazer umas considerações aqui, preliminares. Né? A reprodução, como eu já falei aqui, ela se dá naturalmente, porque existem outras maneiras, através do ato sexual. Né? E esse ato sexual é alimentado por uma energia sexual. Não é só o ato em si, né? Não é só o corpo, existe uma questão de energia, de fluidos que são trocados, né, com a prática do ato e até mesmo antes da prática do ato sexual, com a intenção, com a conexão, já começa uma troca de fluidos. E que quando você executa, né, quando você pratica o ato sexual, essa troca ela tem seu ápice. O sexo também tem outras funções além da reprodução. Né? A gente olhando do ponto de vista psicológico, biológico, né, o sexo tem algumas outras funções além da reprodução. E, né, o problema
como já foi dito, está no abuso, né? Na busca do prazer pelo prazer, para preencher o vazio, a frustração e ter uma falsa sensação de felicidade, né? O que causa desequilíbrio, né? O problema está no desequilíbrio. Então, essas foram, que eu falei antes, né, as considerações preliminares. Agora, vindo para a doutrina espírita, aí, o que ela fala, além do que está no livro? Então, Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, ela diz, né, que por milênios, né, considerada degradante, corruptora e posteriormente pecaminosa e imunda, recebendo em todo lugar tratamento cruel e merecendo punições selvagens por ignorância da energia que é portadora e do alto significado de que se reveste. Ela está falando, né, da função sexual. Né, que por milênios foi considerada degradante e corruptora e posteriormente pecaminosa e imunda. Né, e recebendo em todo lugar tratamento cruel, merecendo punições para quem praticava, né, o ato sexual. Né. E fala da energia de que é portadora e do significado. Né. As religiões que no passado se faziam responsáveis pela orientação filosófica e comportamental das massas e dos indivíduos, mediante austeridade injustificável decorrente de pessoas sexualmente enfermas, tornaram-se responsáveis pelas castrações e submissões punitivas a que o sexo foi submetido, permitindo-se a consideração de elemento reprodutor, mas vedando-lhe ou tentando impedir-lhes as expressões de prazer e de compensação hormonal. Da submissão escravagista do pretérito, passou-se com rapidez para a liberação irresponsável de que responde por novos tormentos que estiolam muitas vidas e produzem dilacerações profundas no ser. Então, Joana aqui fala, né, dessa cultura foi trazida de que o sexo era errado, né, que era pecaminoso, que era sujo, e isso teve uma influência muito grande nas pessoas que se envergonhavam, que não falavam sobre o assunto, que se sentiam culpadas, né, pela prática do ato sexual. Como se fosse sempre ruim, tudo ruim. Né? E aí diz que a religião, ela concordava com o sexo para a reprodução, dizia que era necessário. Mas todo o resto, além disso, né, seria uma coisa ruim. O prazer que você sentia nisso era ruim. Mas como, então, conciliar? Né? E aí, fala das castrações e submissões punitivas, né? Se você se confessar, o padre, então você tem que fazer isso, né? Dava a punição que você tinha que fazer para você poder se libertar daquela impureza, daquele pecado e ficar limpo de novo. Né? E o quanto de prejuízo isso não trouxe para as pessoas que cresceram achando que era errado, que era feio, que era ruim. E aí fala, né, que a igreja ela considerava a questão da reprodução, mas ela vedava, né, ou tentava impedir as expressões de prazer e compensação hormonal, falando de outras funções do sexo, né, como foi dito. Né? Ele não tem só a função de reprodução. Né? Ele também é uma ferramenta de aproximação, de troca de energias de fluidos e de compensação hormonal. Como diz ali, a Joana que está dizendo, não sou eu. Né? Então, o sexo não deve ser feito, não é só para a reprodução. O que não quer dizer que ele tem que ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque aí ela fala aqui, né, que da submissão ela foi para a liberação irresponsável. E que isso também traz consequências ruins, consequências negativas. Então, como eu estava dizendo, a gente não pode pensar hoje como há 1000 anos atrás, né? Nem como há 500, nem como há 200. Porque a sociedade evoluiu, a gente evoluiu em ciência, em conhecimento,
e informação, né? Então a gente tem que começar a repensar algumas coisas e não ficar vendo as coisas separadas, né? Tentar encontrar o todo, né? Quando a gente lê algo, a gente tem que pensar no todo, no que mais é falado sobre, né, sobre a ética, sobre a moral, sobre o bem, e a gente pode tentar daí começar a entender, né, outros assuntos que não foram falados diretamente, porque nem tudo foi perguntado. E muita coisa que foi perguntada naquela época foi perguntado com o pensamento que se tinha na época, né? Era uma época, né, em que, inclusive, estava efervescendo os estudos da evolução das espécies. Então, por isso tem muitas perguntas no Livro dos Espíritos com relação à evolução da espécie, né? Que foi uma época que Darwin estava lançando, né, o livro dele sobre a evolução das espécies, né, sobre a teoria da evolução das espécies. Então aquele pensamento estava ali naquele meio e com certeza influenciou também Kardec a fazer as perguntas. Então tudo tem um porquê e tudo evolui. E a gente também tem que evoluir na nossa interpretação. Antigamente, a mulher era criada para ter filhos e cuidar da casa. E o homem para prover e proteger. E os trabalhos eram menos complexos. As relações sociais eram menos complexas. Não eram levados em conta os aspectos psicológicos. A sociedade estava em um grau de maturidade diferente de hoje. Então, antigamente, com 14, 15 anos, uma mulher casava para ter filho. Mas ela era criada para aquilo a vida inteira. Hoje em dia, isso é inadmissível, né? Até a lei proíbe isso, protege a criança, né? Foi criado um Estatuto da Criança e Adolescente. Mas antigamente era comum, com 14, 15 anos, uma mulher casar. Na época, não muito longe. De repente, nossas avós ou avós das nossas avós, né, casaram com essa idade, tiveram filhos com essa idade. E nessa idade ela já tinha que ser mãe. E hoje em dia hoje em dia tem adultos que não têm maturidade para ser pai e mãe. Mas a criança era criada para aquilo. A infância nem existia na determinada época da sociedade, a infância foi criada depois. O direito de ser criança, né, foi criado depois, porque as crianças eram pequenos adultos, que eram criados ou para trabalhar, como os meninos, ou para ser mãe, né, para reproduzir e ser mãe, e cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Então, naquela época, o pensamento era você podia pensar de uma forma, você podia entender que algumas dessas questões de hoje eram certas, para aquele momento que as pessoas viviam menos. Mas hoje, né, a gente mudou a nossa forma de pensar. Então a maturidade ela não vem com a idade. Com a evolução e o desenvolvimento das múltiplas inteligências, da ciência, da psicologia, a gente passou a ter outro nível de responsabilidade e de possibilidades, mais capacidade de escolher, interferir, de analisar e refletir. Porque a questão do sexo, ele tem a ver com responsabilidade, né? O que é certo, o que é errado, até onde ir. Eu não vou dar resposta para vocês pronta, de receita de bolo, né, do que deve ser feito, do que não deve ser. Mas a gente está estudando aqui ferramentas para a gente chegar às nossas conclusões, né? Se eu devo ou não usar um método contraceptivo, se eu devo ou não fazer para reproduzir, ou para ter filhos, ou para sentir prazer. A gente está vendo aqui que existe mais uma função para o sexo. A gente está vendo que existe uma questão de maturidade. A gente está vendo que existe uma questão de responsabilidade. Né? Que responsabilidade é essa? Responsabilidade comigo, com o outro, com as consequências, com o ser que pode vir disso, né? E aí, posso pensar que, se eu quero, a outra pessoa quer, a gente não tem um compromisso, mas ela sabe que eu não quero um compromisso com ela. Eu sei que ela não quer comigo, então tá tudo certo. Não sei. Realmente eu consigo entender o outro, o coração do outro, né, o que ele pensa, o que ele sente, se ele quer realmente ou não. E nós somos responsáveis por aquilo, né, que a gente faz o outro sentir, que a gente faz o outro pensar também. Então, às vezes, a gente vem com esse discurso de que ele sabia de tudo,
a pessoa sabia, estava de acordo e agora mudou, pode ter mudado. E eu continuo responsável por isso, pelo que eu faço ele sentir, pelo que eu faço ele deixar de sentir, né? Se a pessoa é engravida ou não. Então a questão é a questão de responsabilidade. E, né, então a outra conclusão, né, que eu cheguei ali, é que o ato sexual deve ser feito com caridade para consigo e para com o outro. Né, uma vez eu ouvi isso e fiquei muito intrigado. Né? Estava num grupo de estudos e uma pessoa que a gente, né, considerava muito nesse grupo falou, a gente está falando sobre isso, que a gente ia debater com os jovens, e ela falou, né, o sexo ele tem que ser com caridade. Mas como é que é sexo com caridade? E essa questão, né? O que é a caridade? Né? A caridade é você cuidar do outro, é você não querer se dar bem em cima do outro, não atender só aos seus interesses, é você se doar, né? É você estar preocupado com o outro tanto quanto com você mesmo. Então, é o parâmetro. Mas sem se enganar. Sem se enganar de que eu estou fazendo, né, que o outro está consciente e que eu não vou magoar porque ele está consciente e se de repente a situação mudar depois, é por conta dele. Né? Aí um pouco mais, né, de Joana, que ela fala, né, que o sexo é uma potência natural do espírito, uma força criativa ligada à alma que se manifesta tanto no corpo quanto na dimensão espiritual e que deve ser dirigida pela consciência para os propósitos de amor e criação. A energia sexual, quando não sublimada para fins mais elevados, pode gerar conflitos e vícios, exigindo disciplina e equilíbrio mental para a evolução espiritual do indivíduo. O prazer, portanto, está associado a toda e qualquer conduta humana, apresentando-se sob variada conceituação ou forma com que seja identificado. Enquanto no passado a função sexual era propositadamente ignorada ou escondida, na atualidade já não se pode manter o mesmo comportamento ilusório que oculta a hipocrisia no trato com as questões fundamentais da existência humana. A denominada libertação sexual, demasiadamente difundida, se por um lado fez um grande bem à sociedade convidando a reflexão em torno da sua predominância em a natureza, que não se pode ser negada, por outra forma trouxe também tremendo desafio comportamental ainda não absorvido corretamente no relacionamento entre os indivíduos, gerando crises e perturbações igualmente graves, que têm felicitado enormemente a maioria dos relacionamentos de toda a natureza. Então a gente volta à questão da responsabilidade. Porque se a gente não age com responsabilidade, com caridade, a gente entra em desequilíbrio. E as consequências são bem ruins para os indivíduos, né, causando aí, né, outras encarnações e séculos para a gente poder reaver isso, para a gente poder se reequilibrar, para a gente poder consertar isso. Então, exige sim. Tem sim, né, uma questão do prazer. Tudo que o ser humano faz, ele faz por prazer, mas como em tudo, o exagero, ele se torna um vício. E o vício acaba desequilibrando a gente e deturpando, corrompendo essas energias que são envolvidas, né, no ato sexual, que são trocadas e que alimentam o nosso corpo e trazendo consequências negativas para a gente, inclusive doenças, né, espirituais e diversas outras coisas. Então, por isso a questão da responsabilidade. A questão é como eu estou, né, utilizando essa ferramenta, que é uma ferramenta sublime, que faz bem, né, que é uma coisa que aproxima, eu me aproxima de outra pessoa, me faz ter um nível de intimidade com a pessoa, né, me aproximar, entender mais ela, me faz querer ser melhor para ela, ela melhor para mim. Mas, se eu estou usando isso de forma irresponsável, isso vai causar desequilíbrio. E muitas pessoas se iludem, se enganam para poder usar de forma irresponsável. E aí é que está todo o problema. E a gente está chegando na nossa hora, né? Ainda tinha um pouco mais, mas eu espero que tenha ajudado a gente a começar a pensar. Eu não quero trazer respostas e dizer o que é certo e errado para cada um. Eu quero que a gente possa ter ferramentas para pensar e decidir por nós mesmos. Como a gente está utilizando, né, as ferramentas que a gente tem. Como a gente está utilizando o sexo na nossa vida enquanto espírito imortal. Né? Está sendo produtivo, está me fazendo evoluir? Ou eu estou me enganando o outro, e isso está trazendo consequências para mim, para o outro e para a sociedade. Então é isso. Obrigada. Olha, tem coisa, né? Tem
embaixo. Nossa, mas fica o convite para vocês para olharem, né, o capítulo, né, lerem o capítulo, e lembrando que nós também temos estudo do Livro dos Espíritos na nossa casa, né? Depois procurem ver direitinho, caso tenham algum interesse, tá bom? Vou pedir você para fazer a prece final para a gente, por favor. Vamos então fechar nossos olhos, vamos nos conectar com Deus, vamos nos conectar com Jesus, pensar nesse amigo querido que nos acolhe, que nos ampara sempre que precisamos. Vamos nos conectar com os nossos mentores espirituais, que cuidam de nós todos os dias, que nos guiaram até aqui nesse momento, por esse estudo, e que vão continuar nos guiando, para que esses mentores possam falar nos nossos ouvidos aquilo que precisamos, para que nós possamos estar abertos aos seus conselhos, às suas intuições. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa casa que nos acolhe, por esse momento que temos aqui, pela oportunidade que tivemos de aprender. Que nós possamos sair daqui um pouco melhores do que chegamos, refletindo e tentando usar esses conhecimentos para o nosso melhoramento, para a convivência melhor com o outro e para o melhoramento da sociedade. Que assim seja, graças a Deus. Pai, estou aqui somente para agradecer pela oportunidade de se renascer. Quando se perde a chance de muito aprender e progredir. Fiz ferindo meu irmão e cura as feridas do meu coração pra evoluir. Pai, eu sei que ainda há muito o que fazer. Não poderei ter medo de sofrer. Fui eu que fiz a estrada. Estiver de pé e também se eu cair, pois sou só mais um filho a caminhar. Pai, do teu amor eu muitas vezes duvidei. Não pude ver que o sofrimento que passei foi consequência das escolhas que eu fiz sem refletir. Pai, o que passou não posso mais modificar, mas estou decidido a recomeçar e escrever na minha história um novo fim, sem desistir. Fiz a estrada.